e agora, né? O que fazer da vida, Luiz? E aí eu já estava com um pouquinho mais de experiência, tinha um pouquinho mais de recurso, mas você se vê sem... Aí eu passei em frente de um restaurante, um pequeno restaurante, e tinha um local para estacionar na frente desse restaurante. Eu falei, opa, vou parar aqui para comer e tal. Me estacionei, na hora que eu estou estacionando, veio o Milad abrir a porta do carro. O Milad esse que é conhecido hoje por outro nome famoso. Muito famoso, por sinal. Quem é o Milad? Aí o Milad veio, abriu a porta. Milad que era seu colega de escola, né? É. E ele veio até me trazer, pô, Manão, que bom te ver e tal. E o Milad me recepcionou lá, eu falei, puxa vida, tal, aconteceu isso. Ele falou, não, come aí, vamos conversar, né, tal. Terminei de comer. Eu falei, escuta, aí já é o Alex Atala. O nome do Milad é Milad Alexander Atala. Hoje conhecido como Alex Atala, o grande chefe brasileiro e proprietário do Dom. Do Dalvidito. Naquela época ele era do Na Mesa. Na Mesa lá. Eu falei, Alex, vamos abrir um Na Mesa lá em Salvador. Porque meu irmão continuou no banco. Aí nisso já virou, o Bamirindos já foi HSBC, foi comprado pelo HSBC. E meu irmão... Foi quando eu conheci seu irmão. É verdade, você tem esse... meu irmão assumiu lá o Nordeste, um desafio muito grande. Meu irmão foi um dos poucos bamirindianos que continuaram no Como diretor regional, acho que era o único, viu? Acho que foi o único. Não, teve o Celso também, o Celso Fernandes, lembra? Sim. Acho que foi os dois, né, que ficaram. Né? E aí a gente, com esse vínculo muito próximo de família, né? Meu irmão com os meus sobrinhos em Salvador, eu sentindo a falta, os meus pais. Falei, quem sabe, né? Vamos abrir um negócio lá. Daí eu falei com o Alex falou, pô, mas em Salvador, não, pode ser uma boa, tal. Mas por que a gente não abre alguma coisa aqui? Quando ele falou isso, e aí nasceu o Dom. Né? Tive o prazer dessa receptividade, desse crédito do Alex acreditar na nossa infância, na nossa época que estudamos juntos, né? E o Alex realmente já era brilhante, já tinha as melhores bagunças, as melhores... já era todo estiloso, era extremamente criativo, as meninas adoravam ele já, e a gente criou um vínculo muito gostoso de amizade, e a gente resgatou isso e tivemos, felizmente, esse êxito de montar o Dom. O Alex, com a sua genialidade, com a sua criatividade, com esse comprometimento que colabora muito com a gastronomia do Brasil e levou o nosso nome para fora. E foi uma experiência incrível, porque o Alex também deixou a gestão comigo. Né? Eu tirei dele uma responsabilidade importante, que é de ter a gestão, de ter toda a questão, não só da parte social dos colaboradores, mas também a questão tributária, a questão financeira, a questão com os fornecedores, de desenvolver o que ele precisava. Então foi realmente uma parceria muito intensa, de muito respeito, de bastante dedicação, comprometimento. E a verdade é que a gente não só vestia a camisa, mas a gente suava muito a camisa. Não tinha horário. Algumas vezes, de madrugada, eu saía a campo, ia ao SEAS, ia a alguns fornecedores buscar os nossos ingredientes, os nossos insumos, para o Alex dar sequência para o almoço. Então isso foi uma coisa que me deu muito prazer, me deu bastante significado de vida com a questão de alimentar e as pessoas saírem nutridas, saírem felizes, saírem satisfeitas com a experiência. E como é que você saiu dessa sociedade para o voo solo? Aí, a gente, paralelamente, eu tinha ainda a continuidade da empresa de higiene, limpeza e descartável. Né? Porque só a questão do Dom, com todas as adversidades, ela não conseguia suprir a questão financeira, né, de dois sócios, porque a alimentação, desde que a gente montou o restaurante, a gente foi muito severo com a questão da gestão, com a questão de todo que tem que ser, né, faz parte, mas não era muito a cultura
da questão tributária, da questão social, de ser realmente o registro dos colaboradores, plano de saúde, plano odontológico, e envolvia uma série de coisas que a rentabilidade por tudo isso não era uma rentabilidade que dava para a gente ter uma vida muito tranquila. Era mais o prazer mesmo da gente fazer uma alimentação da alta gastronomia. Acho que você lembra, né? No começo do Dom era super contemporâneo. Tinha uma coisa meio El Bulli também, né? Aí que veio a sequência, mas o Alex realmente com a sua capacidade, com a sua genialidade, ele já lançou o Dom com uma coisa muito contemporânea, muito de vanguarda, muito realmente especial, que ele já tinha um pouco também dessa experiência internacional. E aí, essa minha empresa de higiene e limpeza descartável, a gente, no final do ano, a gente tinha o hábito de deixar... Eu gosto muito de estoque, né? Isso é até uma divergência minha com o meu irmão. Meu irmão quer não ter nada just in time e eu gosto de ter o estoque, sabe? Eu gosto de ter o meu produto lá. Eu diria que seu irmão tem razão. Tem razão. Num país como o Brasil. Tem razão, ele tem razão. Mas aí eu fui aprendendo e, felizmente, eu tive boas oportunidades com o estoque. O estoque, confesso que me deu uma rentabilidade muitas vezes melhor do que uma aplicação financeira ou de que qualquer outra coisa. É uma divergência, porque eu tenho que fazer o estoque girar, mas eu quero ter uma quantidade de estoque que é uma segurança. E naquela época tinha virada de tabela, tinha um monte de coisa que me dava a segurança de ter um bom estoque. E tinha um outro fator, que era final de ano, e essas empresas do Sul, que me abastecia, e esses dias eu estava resgatando essa história com o Lírio Parisotto. E eles fechavam, férias coletivas. Então eu tinha que ter o estoque para suprir aqui, né? E eu estava muito bem estocado com produto descartável, copo descartável. E essas carretas saíam do Sul com uma temperatura e chegavam aqui com uma outra temperatura. Imagina ainda dentro de um estoque. E deu estática. E aí eu estava num restaurante, fazendo a reunião com a equipe, né? E aí, no finalzinho da tarde, e aí já tinha celular, toda aquela situação, e eu não gostava que a equipe, na hora da reunião, tivesse com o celular. Isso era uma questão que me deixava... E a equipe sabia disso. Então, eu desligava, ou não... Mas daí, de repente, eu escuto o celular do meu gerente tocando. Aí ele ficou meio sem graça, tal, né? Não atendeu. Aí depois, do meu diretor que estava próximo aqui, o celular dele tocando, e não parava, e do meu gerente tocando, e não parava. Aí de repente toca o meu celular. Aí eu falei, pô, todo mundo está sabendo que eu estou em reunião, tal. Aí eu vejo que era da empresa. Aí eu pedi licença para a equipe, para os vendedores, para um próximo de 30, 40 pessoas, a equipe de vendas, justamente falando da dinâmica de final de ano, né, como que seria as promoções, os objetivos, as metas. E aí, gente, precisa tocar lá da empresa, era o nosso segurança ligando e falando, seu Marcelo, eu estou tentando falar tentei falar, não consegui, então desculpa, eu estou ligando para o senhor, nervoso, estava ofegante, a nossa empresa está pegando fogo. Aquilo me deu Eu falei, pessoal, a gente vai ter que parar aqui a nossa reunião, né? Vocês vão comigo, tal, que a gente está com imprevisto, vocês continuam aí, jantam, tal. Na hora que eu estou fazendo o contorno para poder ir lá no Belenzinho, perto da FAME, estou fazendo o contorno, passando por cima da Radial Leste, eu olho assim e vejo tudo preto. Eu falei, puxa vida, que bom, né? Se a empresa realmente está pegando fogo, essa chuva que está vindo vai ajudar a apagar esse incêndio. E, na verdade, não era chuva, já era fuligem. E foi realmente um dos incêndios de maiores proporções em São Paulo. E vários caminhões do Corpo de Bombeiro, helicóptero, uma situação muito complicada. Felizmente, graças a Deus, nenhuma fatalidade, pelo contrário, só o prejuízo mesmo do dia dos produtos. Foi um incêndio. E isso provocou a tua saída do Sim, Dom? porque aí
que ocorre? A gente tomou um prejuízo muito grande. Eu tinha uma apólice, então assim que eu lembro muito bem que quando eu fui 2, 3 dias depois levar, porque os trâmites eram muito complicados com a Polícia Civil, era, né, a questão de descobrir até como foi, se era um incêndio criminoso, não era. Nossa, foi toda essa história, realmente eu prefiro nem, porque me machucou muito toda a questão, tudo, né, ver todos, a gente tinha uma empresa de próximo de 100 e poucos funcionários, final de ano, o desespero de todos, como reerguer aquilo, né, Luiz? E aí a nossa apólice não cobria todo o valor do nosso prejuízo. E a gente precisava recuperar aquele prejuízo. Eu lembro quando eu fui levar e explicar isso, na época, para o presidente da Marítima, né, quando ele falou, né, Marcelo, mas quando eu comecei a pegar as notas fiscais, e olha que coisa, né, felizmente a gente já vinha com uma questão de fazer tudo corretamente, né, então a gente tinha todas as notas fiscais, né, não tinha como, na hora que comecei a mostrar a quantidade de notas fiscais que a gente tinha, eu falei, não, Marcelo, só isso aqui já dá para perceber que você tinha muito mais, né, porque eram notas recentes. E ele me fez 2 dias o cheque da indenização para a gente poder recuperar todo aquele volume. E aí a gente tinha um projeto muito bacana de expansão do Dom com o Alex para fora. A gente queria montar uma coisa mais dinâmica em Nova York, em Milão, em Paris. A gente tinha E o nome é bom para isso. Não, a gente tinha uma questão muito bacana, muito própria. E aí a gente tinha um assédio de um grupo italiano, eu acabei vendendo a minha participação para esse grupo italiano, que depois continuou com o Alex, apoiando algumas grandes realizações do Dom, do Alex, e eu voltei a me dedicar a essa empresa para recuperar esse prejuízo. E felizmente, com os meus próprios concorrentes e com os meus fornecedores, com os meus parceiros, eles apoiaram a gente. Imagina, a gente montou um container num espaço e começamos a usar o nosso fornecedor com o nosso concorrente, emitindo nota fiscal e entregando para uma General Motors, para uma Tostines, para uma Nestlé, para aquelas empresas, porque não podia parar, né? E a gente tinha contratos de fornecimentos. Então foi muito dinâmico, mas foi vitorioso. Só que o ramo da alimentação fora do lar tá no meu sangue. Afinal de contas, meu avô já teve restaurante, e essa questão de receber, essa questão da hospitalidade, né, sempre teve comigo, sabe, Aloysio? E aí, depois que a gente normalizou isso, eu voltei para o segmento, abrindo a Mercearia do Francês, que por sinal agora já completa 12 anos de existência. E aí, depois eu abri o Kinoshita, aí depois o Clô de Tapas, na verdade o Clô de Tapas, que depois virou o Clô, aí depois o Atmo, que hoje é o Atmo Per 4, aí o Trad, a hamburgueria, aí o Trad Delivery e a paneteria Timino, fazendo as adaptações, porque de fato os últimos 4, 5 anos foram extremamente difíceis, foram muito complicados, né? Se a gente pegar e fazer uma retrospectiva, Luiz, né? Começou com a questão da lei antifumo, né? Até você fazer essa adaptação. Isso já é na prefeitura do Maluf, né? Até mas 90 é uma coisa. 96. A gente começa para o segmento, a gente começa, já tem problemas ali. Já começa, né, até você fazer a adaptação, aí depois veio Embora a questão... hoje está praticamente disseminado no mundo inteiro. Super. Mas eu já via isso. Então, assim que os meus restaurantes... Eu lembro que em 94 fui para Singapura, já não se podia não. em nenhum lugar. Mas você sabe que, claro, eu peguei a época, eu lembro no Dom, mesmo no Kinoshita, na mercearia, tinha não fumantes e fumantes. Imagina, você está aqui, você resolve fumar um charuto, eu estou aqui comendo, e tinha que... No avião também, né? No avião você está aqui, é não fumante, o cara de trás é fumante. Exatamente. Mas quando eu fui para o Japão, justamente para montar o Kinoshita, eu já via que... Aí lançamos o Kinoshita não fumantes. No começo foi complicado, muitas reclamações, mas eu tinha a justificativa para não oxidar o peixe, para não... uma série de coisas. E aí veio a lei, aí depois veio uma questão que foi muito, muito complicada,
as ondas de arrastões, né? Os restaurantes estavam, né, sofrendo muito com isso. Até o cliente ter a percepção que ele está seguro, quando você contrata segurança externa, aquela coisa toda, demora uns 3, 4, 5, 6 meses, né? E o custo vai aumentando, né? Segurança é uma necessidade, mas tem o seu custo. E veio aquela onda daquelas passeatas, né? Na 9 de julho, na Paulista, né? A questão... Então, não é que as pessoas deixavam de sair com receio de... Nem saía, porque não ia chegar no destino. Aí veio a lei seca, que isso impactou bastante nos nossos negócios, e confesso que particularmente os nossos restaurantes que estão numa região mais privilegiada, mas a gente tinha duas blitz, na Hélio Pellegrini e na República do Líbano. E alguns clientes saíam do meu restaurante e falavam, pô, Marcelão, não dá mais para ir nos seus restaurantes, eu acho que você está blindado ali. Alguns clientes sofreram bastante, até vim essa questão do Uber, que começou a vir o Uber, não tinha, né? A gente tentou fazer algumas coisas com táxis. Aí veio a Copa, que realmente, para o meu canal, para a minha indústria, foi extremamente complicado. Aí veio as Olimpíadas, aí a crise, e aí a gente foi se adaptando, né, Luiz? Por isso que... Fitas do Joás de Batista, que também atrapalharam, né? Aí começa toda a situação que a gente vai ficando, e aí fomos se adaptando, mas sempre tentando trazer para os clientes experiência. Abrimos a hamburgueria com um diferencial de verdade. Eu acho que o trad você come um naco de carne com um pão artesanal. A gente faz 2 moagens diariamente, né? Faz a moagem na parte da manhã para o almoço. A fornada dos pães de manhã para o almoço. E à tarde, a mesma prática. Para a carne não oxidar, está aerada, o pão está fresquinho. E a gente fez um retrofit no Átimo, né, contratando a questão da hospitalidade. E a gente fez um retrofit, ficou Átimo Per 4, que está muito bacana, estamos com perspectivas... Explica por que o Per 4. O Per 4 é justamente para a gente criar 4 mãos, né? Então a gente tem o chefe residente e a gente traz chefes consultores. E não é só isso, a gente pode trazer um produtor de vinho, um produtor que a gente vai receber um cacciatore de tartufo, né? Então sempre pensando a 4 mãos, a 4 estações, né? Valorizando a sazonalidade, trabalhando dentro da estação e tendo uma atmosfera, né, de trabalhar a hospitalidade com a arte de cozinhar, né? Não adianta você ter uma excepcional comida se não for bem servida e não ter uma experiência na mesa, né? Então a gente está unindo isso, pretendo em breve, eu te conto em primeira mão, o ano que vem fazer um retrofit num outro restaurante nosso, justamente para trazer aí uma dinâmica não só da novidade, mas da experiência, um pouco o que está acontecendo internacionalmente. A gente já divide isso com o nosso cliente aqui e superando as adversidades, com resiliência e acreditando muito num ano próspero. Na verdade, eu tenho a convicção que nós vamos ter uma perspectiva muito melhor a partir do próximo ano. Eu imagino que vai ser um ano dinâmico, vai ser uma demanda muito grande, mas eu vejo que o cenário, tenho percebido isso já nos meus restaurantes, que existe aí um otimismo maior, existe aí um empenho para que as coisas de verdade aconteçam com o Brasil, onde existe aí uma convicção de que tenhamos aí uma perspectiva muito melhor. Eu estou acreditando nisso, não vai ser fácil, acho que a gente tem aí pela frente um novo governo, acho que vai ser um governo de 3 anos. Explico melhor, né? Acho que vai ser um primeiro ano muito difícil, vai ser um primeiro ano onde os novos de ajustes, eu acho que não vai ser de agora que tudo vai acontecer e cabe nós, empresários, né, todo o povo ter a segurança de que a perspectiva é para um Brasil melhor, mas primeiro tem que ser feitas as suas adaptações, tem que ser feitas. Então acho que vai ser um primeiro ano bastante intenso, bastante carregado, polêmico,
Mas aí eu acho que quem conseguir se adaptar e passar e acreditar vai ter um 2020 incrível, 2021 e 2022 maravilhoso. É isso que eu estou acreditando e projetando para os meus negócios e espero que assim seja. E quero te confessar que eu estou muito, muito, muito lisonjeado, muito feliz em estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro, respeito muito, não só você como a Cris também. Parabéns pela premiação. Obrigado. Parabéns, porque não é uma premiação, é uma super premiação, não só pelo corpo dos jurados, mas com quem também foi. Sim, sem dúvida. Né? Então, puxa vida, estou muito emocionado porque eu sei o trabalho que vocês têm feito, a dedicação, vocês são guerreiros. Então, estou muito contente de estar aqui. Obrigado, né, para você me... Estar com você aqui, você, nossa, me dá até uma emoçãozinha aqui. Obrigado. Obrigado. Nós estivemos com o Marcelo Fernandes. Vocês viram ao longo dessa narrativa que não basta ser dedicado apenas, não basta ser resiliente, mas você tem que combinar a criatividade com a sua persistência, com a tua resistência. Crescer dentro da carreira é uma coisa. Fazer a transição para um empreendedor é mais difícil e sair de um segmento para o outro, enfrentando tragédias, dificuldades, tudo isso é uma lição de vida que eu acho que nós guardamos aqui e vocês devem guardar também, porque é um exemplo que poucos conseguem sobreviver e prosperar num ambiente adverso e desafiador como o nosso no Brasil. Marcelo, parabéns. Obrigado. Parabéns. Sucesso pra gente. Sucesso.